Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Noite Acadêmica. Eu sou a professora Scarlett Johanna e hoje nós vamos falar sobre a abordagem do paciente traumatizado. Muitas vezes, quando nós recebemos um paciente traumatizado, a gente fica sem saber por onde começar. Tá? A gente tem pacientes com grandes dilacerações cutâneas, pacientes em choque, muitas vezes com hemorragia interna e muitos desafios. Né? Nessa aula a gente vai aprender o que a gente vai fazer com esse paciente para que a gente consiga minimizar os danos e consiga estabilizar esse paciente de forma cronológica para que a gente consiga diminuir ao máximo as chances de perder esse paciente, né? Pensando em grandes dilacerações, a primeira coisa que nós temos que pensar é que não é nossa prioridade, tá? Por mais que chame nossa atenção, às vezes, inclusive, essas lesões estão hemorrágicas, nosso primeiro intuito ali deve cobrir essas grandes lesões para evitar ali contaminações, e essas coberturas com um pouco de compressão vão ajudar, inclusive, a controlar possíveis hemorragias locais. Podemos fazer o resfriamento da lesão, utilizando até mesmo compressas frias, gelo, para fazer vasoconstrição local, mas o nosso foco é estabilizar o nosso paciente. Muitas vezes os pacientes estão chocados por conta de perda volêmica, pela perda sanguínea, entre outras condições que nós vamos falar que pode estar presente neste mesmo paciente, tá? O ABC do trauma é uma diretriz que serve exatamente para nos ajudar a direcionar o que vai matar o nosso paciente primeiro, ou melhor, como que a gente pode criar uma estratégia de atendimento para que nosso atendimento seja ágil e rápido o suficiente para que a gente consiga estabilizá-lo sem que a gente perca esse paciente por conta de pular etapas, né? Então, a gente vai se guiar por essas estratégias, uma vez que o trauma, ele vai matar conforme uma cronologia previsível. Então, a obstrução das vias aéreas, ela vai matar mais rápido do que a perda da capacidade de respirar, e essa mais rápido do que a diminuição do volume vascular circulante, e na sequência a gente tem maior risco devido à compressão intracraniana. Então, baseado nesse raciocínio, se desenvolveu o ABC do trauma, tá? Nessa aula a gente vai focar nessas três primeiras, o ABC, no caso, tá? Algumas das manobras que nós vamos falar nessa aula é sobre a punção cricotireoide, uma reversão para uma cricotireoidostomia, uma toracocentese e também sobre a abdominocentese, que também, como a toracocentese é diagnóstica, e também como manejá-la. Em relação ao nosso manejo aqui de vias aéreas, como garantir vias aéreas? A suplementação de oxigênio, ela é primordial para o nosso paciente, e a gente tem que ter em mente que todo paciente traumatizado, todo paciente dispneico, deve receber uma suplementação de oxigênio, seja ela por máscara nasal, uma sonda nasal, a intubação endotraqueal propriamente dita, ou se for um paciente que está muito estressado, às vezes com a manipulação em si, a gente pode estar fornecendo esse oxigênio por outros meios, ou colocando um colar elisabetano, vedando esse colar com papel filme e fornecendo o oxigênio através de uma mangueira de oxigênio por dentro desse colar. Se for um gatinho, por exemplo, dentro da caixa de transporte, enquanto você está preparando os restos dos insumos para você trabalhar com esse paciente, você pode enfaixar, na verdade, enfaixar não, né? Na verdade, vedar essa caixa de transporte, o papel filme, colocar uma mangueirinha de oxigênio ali também, para que esse gatinho consiga inalar oxigênio nesse primeiro momento de atendimento. A gente sabe que quando a gente suplementa o oxigênio, a gente aumenta a disponibilidade desse oxigênio intraovular, então a gente consegue reduzir, na verdade, as chances desse paciente vir a parar ali no intervalo menor. A gente ganha tempo, na verdade, para estabilizar esse paciente. A gente sabe que o oxigênio ele é um excelente broncodilatador, e a gente vai estar ganhando tempo com esse paciente. Mesmo que a cianose do seu paciente não resolva, a gente vai discutir isso posteriormente, né, porque a causa
Às vezes pode ser, por exemplo, paciente que tenha um quadro de hemotórax, né, um quadro que tem ali algo dentro do espaço pleural, o oxigênio não vai reverter a cianose, mas ele vai estar ajudando. Então, é muito importante fazer a oxigenoterapia em qualquer paciente dispneico, em qualquer paciente com trauma. Agora, você foi inspecionar a via aérea e viu que esse paciente possui uma edemaciação glótica, ou seja, vai ser necessário manter uma patência dessa traqueia, mas não é possível por via orotraqueal, né? É necessário uma outra abordagem, aí entra as nossas vias de acesso com emergenciais, como a punção cricotireoide, ou a cricotireoidostomia, ou até mesmo a traqueostomia temporária, tá? Como realizar, então, uma punção cricotireoide? Para isso, nós temos que ter uma noção anatômica. Nós vamos palpar as cartilagens da laringe, nós vamos sentir a cartilagem tireoide, que é essa cartilagem mais robusta que a gente tem na região da laringe. Vocês podem palpar em vocês mesmos, né? E aí, quando vocês descerem a mão sobre essas cartilagens da laringe, vocês vão sentir uma primeira cartilagem circular, né, que antecede a traqueia, a primeira cartilagem circular que antecede o primeiro anel traqueal é a cartilagem cricoide. E se a gente passar a mão entre a cartilagem tireoide e a cricoide, a gente vai sentir um espaço, exatamente como nessa imagem. A gente vai tentar palpar exatamente esse espaço onde tem o ligamento cricotireoide. É exatamente ali que a gente vai introduzir um catéter, que pode ser um catéter 18, ou um catéter 16, ou até mesmo um catéter 14. A gente vai introduzir esse catéter com uma angulação de cerca de 45 graus. Vamos introduzir no interior do lumen endotraqueal, sempre aqui na linha média. Depois nós vamos tirar a guia. Vamos conectar uma seringa para testar a patência, ou seja, se eu estou realmente dentro da via aérea ou se eu estou dentro da traqueia, não tem resistência nenhuma, né? O êmbolo da seringa está correndo normalmente, ok? Aí a gente vai acoplar a um sistema de ventilação, que pode ser o próprio AMBU ou outro sistema de ventilação, tá bom? Mas é um acesso muito pequeno, né? Lembrando que a punção cricoide, realmente, ela vai me permitir uma abertura suficiente para que eu consiga fazer uma ventilação, mas é um acesso pequeno, é uma manobra de emergência, mas que pode ser convertida para uma cricotireoidostomia. Para isso, a gente vai precisar, né, de uma lâmina 15 com cabo número 3, e aí nós vamos ampliar a nossa incisão, né, no caso, a nossa punção ali, nós vamos fazer a ampliação sobre o ligamento cricotireoide, de forma que a gente consiga, a partir daquela guia do catéter, ampliar esse acesso e introduzir o nosso tubo endotraqueal. Aqui a gente vai conseguir introduzir um tubo 3,5, 4 no máximo, tá? E aí ali a gente consegue manter uma patência ventilatória. Sendo que esse paciente ele só pode ser mantido com esse acesso em até 24 a 72 horas, tá bom? Depois, se for necessário, que esse paciente fique mais tempo com um sistema de intubação como esse, é necessário a conversão para uma traqueostomia temporária, tá? E como que a gente vai, então, realizar a traqueostomia? Temos também que ter noção anatômica. Mas a traqueostomia, apesar de muitos terem medo de realizá-la, eu preciso ter em mente que, realizando a técnica correta, é um procedimento que não deve ocorrer sangramento, porque a vascularização traqueal ela é sempre na lateral da traqueia. E o nosso acesso para uma traqueostomia ela é feita em linha média. E a traqueia ela é bem superficial. Na verdade, o que eu tenho recobrindo a traqueia é o músculo externo ióideo e a pele. Então, nós vamos palpar a nossa cartilagem da laringe, nós vamos dar ali um espaço de 2, 3 dedos. A ideia é que eu faça uma incisão no primeiro terço traqueal, em que eu vou fazer uma incisão de 2, 3 centímetros, depende da experiência do cirurgião, né, ou do clínico, lembrando que também é um procedimento de emergência que qualquer clínico pode realizar.
E aí a gente vai fazer uma incisão em linha média, de forma que assim que a gente acessar o subcutâneo, nós vamos visualizar o músculo esternoióide. O músculo esternoióide são dois, né? Temos o esternoióide direito e esquerdo. Esses dois músculos são ligados por uma ráfia muscular. Nós não vamos cortar o músculo esternoiode, nós vamos separá-los. Então, nós vamos pegar uma tesoura medicinal ou até mesmo uma pinça hemostática e vamos dissecá-los, separando essa ráfia, essa linhazinha branca que vocês vão ver entre eles, separando eles de forma que a gente vai ter a exposição da traqueia, tá? Aqui na imagem a gente já consegue visualizar a traqueia, os anéis traqueais, né? E aí agora uma dica para ajudar é a gente pegar 2 fios, pode ser até mesmo um fio de nylon, por exemplo, e nós vamos ancorar 2 anéis traqueais para ajudar a elevar essa traqueia. E a partir dali, nós vamos fazer uma incisão entre 2 anéis, né? Sendo que essa incisão, assim como na imagem, ela jamais deve ultrapassar mais do que 50% do diâmetro da traqueia. Ela deve ocupar cerca de 30% a 40% no máximo. Isso porque é o suficiente para você introduzir o seu traqueotubo, na verdade, a sua sonda de traqueostomia, tá? Para reverter uma traqueostomia temporária, basta somente retirar o tubo e o fechamento dessa lesão é toda por segunda intenção. Não precisa submeter o paciente a um novo procedimento, ok? E aqui, após a colocação de uma sonda de traqueostomia, é interessante colocar sempre o material apropriado e evitar os improvisos. Caso haja improviso com sonda endotraqueal, tem que ter cuidado para não realizar uma intubação seletiva. Lembra que os traqueotubos, eles são bem mais compridos, né? E aqui, como a gente fez um acesso na traqueia, se caso você insistir em fazer essa colocação com o tubo completo, você vai selecionar apenas um brônquio. Então, tem que fazer a secção parcial desse tubo endotraqueal. As sondas de traqueostomia, se vocês repararem, elas são bem mais curtinhas, que é o suficiente para você ter o restante, né, da traqueia principal ali, ok? Antes de chegar na bifurcação da carina. E agora, pensando no B, né, do nosso ABC do trauma, quando a gente pensa na manutenção da respiração e ventilação. Quando a gente pensa em pacientes dispneicos, a gente tem 4 possibilidades. Quando eu garanto a via aérea e faço suplementação de oxigênio no meu paciente, eu já elimino 2 possibilidades aqui. A primeira são os pacientes que têm obstrução de via aérea alta, que aí eu posso ter um tumor, posso ter pacientes com paralisia de laringe, pacientes que têm qualquer coisa obstruindo via aérea alta, e quando você promove uma intubação, você garante a via aérea e suplementa o oxigênio, você já consegue estabilizá-lo. E os pacientes também com obstrução de via aérea baixa, porque eles respondem bem à oxigenoterapia, já que o oxigênio é um broncodilatador, que são os casos dos animais, por exemplo, que tem ali um caso de bronquite, ou até mesmo a asma felina, né, os pacientes asmáticos. Agora, as outras situações que nós vamos ver são os casos em que o problema está aqui embaixo, né, na ventilação em si. E se a ventilação não está ocorrendo, ou o problema está diretamente no pulmão, ou o problema está porque o pulmão não está conseguindo expandir, talvez porque tem algo no espaço pleural, tá? Nessa aula a gente vai focar nas alterações, nas doenças pleurais, nas doenças de espaço pleural. E aí a gente vai ter como o ponto-chave a toracocentese, que nós vamos aprender agora. As doenças de parênquima pulmonar, né? Essas aqui, no caso, a gente vai ter aí uma condição em que, geralmente, relacionada a trauma, está relacionada à contusão pulmonar, e aí lembrem sempre, pacientes com contusão pulmonar não têm indicação cirúrgica, o tratamento é exclusivamente clínico, tá bom? Como realizar, então, a toracocentese dos pacientes que têm uma doença pleural? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, toracocentese, ela serve como diagnóstica e assim como terapêutica também. Então, se eu escutei meu paciente aqui e vi que a ausculta dele está abafada,
ou seja, a ausculta pulmonar abafada é sinal de doença pleural. Se a doença é pleural, quer dizer que tem algo preenchendo o espaço pleural e que precisa ser drenado. Baseado no conteúdo, eu consigo determinar se é um pneumotórax, né, se é sangue, eu consigo determinar se é um hemotórax, se é um conteúdo branco, eu consigo supor que pode ser um quilotórax, e aí vou mandar para uma análise para essa investigação, assim como a gente pode pensar em piotórax e etc, tá? E terapêutico, porque a gente vai ver que a melhora clínica, ela é instantânea, tá? Para a nossa drenagem, vamos utilizar ou o scalp ou um catéter. Em atenção aqui agora, o scalp, gente, só pode ser utilizado se forem animais pequenos, no máximo aí 4, 5 quilos no máximo. E mesmo assim, tem que ter muita cautela, porque o comprimento do scalp da agulha é muito curta. E a gente tem que pensar que essa agulha ela tem que percorrer pele, né, a própria subcutânea com gordura, musculatura, atravessar o espaço pleural e depois que adentrar o tórax, a gente ainda tem que fazer aquela inclinaçãozinha. Eu não posso ficar com a agulha reta em direção ao tórax, ele tem que ficar com a agulha inclinada, tá? Então, utilizar scalp para animais maiores, com mais de 5 quilos, apresenta um risco em potencial, tá? O catéter me permite fazer drenagens desde animais pequenos até animais grandes, porque o comprimento é maior e não necessariamente você vai introduzir o catéter inteiro, você vai introduzir o suficiente para atravessar o espaço pleural, tá? Vamos utilizar a torneirinha de 3 vias, acoplada a esse catéter, e uma seringa de 10 ou de 20 ml, e se for conteúdo líquido, podemos associar aqui um equipo para facilitar na drenagem, ok? Podemos estar drenando nos pacientes com trauma, hemotórax ou pneumotórax. Lembrando que, se for ar, o ar sobe, né? Se for líquido, ou seja, sangue ou outras efusões, o líquido desce. Então, meu ponto de drenagem vai variar de acordo com a minha suspeita, ok? Então, eu vou fazer a minha drenagem do 7º ao 9º espaço intercostal. Esse é o ponto de punção no espaço intercostal. Eu vou entrar na pele um pouquinho antes, 1, 2 espaços antes, ou 1, 2 dedos antes, depende do tamanho do animalzinho. Vou caminhar pelo subcutâneo. Eu costumo dizer que a gente vai fazer como se faz uma vacina. Eu levanto a pele, introduzo como se fosse fazer uma vacina, caminho ali 1, 2 centímetros por baixo da pele, depois eu inclino o meu catéter no espaço que eu desejo, que pode ser no 7º, no 8º ou no 9º espaço. Se eu suspeito de ar, eu vou fazer minha punção mais dorsal no tórax. Se eu suspeito de líquido, a minha punção vai ser na altura da junção costocondral, que é aquela articulação que eu tenho ali que é a articulação da costela com o externo, que lembra muito a articulação da nossa falange. Você vai palpar ali o finalzinho da costela, você vai sentir um morrinho, que lembra muito a articulação do nosso dedo, tá? Treinem palpar a articulação costocondral, que facilita bastante ali a altura ideal para nós fazermos a drenagem das efusões, tá? Vamos fazer, então, a nossa drenagem das efusões nesse ponto, do 7º ao 9º espaço intercostal, e aí a gente tem um outro detalhe importante, que é em relação ao posicionamento do bisel. O bisel, gente, ele deve ser colocado sempre com a ponta voltada para cima, de forma que ele não pode ser voltado para o pulmão em si, voltada para a parte interna do tórax. Ou seja, vamos imaginar aqui o bisel em 45 graus, né? A ponta tem que ser voltada para a parede externa, né? E a abertura daquela agulha tem que ser voltada para o líquido, para o ar, para facilitar a drenagem. Porque na hora que eu introduzir o meu catéter e fazer esse movimento, eu protegi a ponta na parede e a abertura facilitar a minha captação de líquido ou de ar ali, ok? Depois eu vou mostrar uma outra imagem para vocês que vai ficar um pouco mais fácil essa compreensão, tá? Observe que o nosso paciente, ele está dispineico, então foi um paciente atropelado, que teve uma ruptura alveolar, provavelmente, durante esse trauma. Ele é um paciente com pneumotórax, tá? A drenagem ideal, sempre com pacientes que estão apresentando doença pleural, seja de pneumotórax ou
pacientes que tenham aí um quadro difusivo, é a drenagem decúbito external, tá? Aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Então, o posicionamento do bisel, a ponta sempre voltada para as costelas, né? A abertura sempre voltada aqui, ó, pro líquido. Porque quando você começar a drenar, você vai ter uma melhor captação assim do que quando você joga a ponta para baixo. Tá bom? Lembre desse detalhe. E aí a gente vai começar a realizar a nossa drenagem. Observem que a drenagem ela vem de forma fácil, não tem resistência quando a gente tem o pneumotórax, tá? E a gente sempre tem que começar essa drenagem com o sistema fechado, para você nunca puxar, né, o ar daqui de fora para dentro da seringa e evitar também o pneumotórax iatrogênico, ou seja, para que não adentre ar dentro do paciente, tá? Então, nós vamos fazer esse movimento com a torneirinha até a gente adquirir uma resistência desse êmbolo, tá? Tem resistência, já eliminamos o pneumotórax, e aí agora a gente consegue perceber que a melhora clínica ela é instantânea. O paciente consegue ventilar adequadamente somente com uma drenagem torácica, tá? Então, esses pacientes que são atropelados, que têm uma lesão pulmonar durante o trauma, esses são pacientes desafiadores, porque são pacientes que, se você não perceber que ele está dispneico durante essa primeira atenção pós-trauma, é um paciente que pode morrer nessas primeiras horas após esse trauma, tá? Então, atenção aos pacientes que têm pneumotórax secundário, ou seja, teve uma lesão pulmonar, eles podem desenvolver pneumotórax de tensão, porque não tem para onde esse ar que está dentro do espaço pleural extravasar. Esse ar está cada vez mais, a cada momento que o paciente inspira, ele é acumulado dentro do espaço pleural e ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Daqui a pouco tem uma pressão intrapleural absurda que comprime as veias cavas e o paciente morre de parada cardíaca. Mas, se você faz a drenagem torácica, assim como o pretinho ali, vocês viram que ele, com uma drenagem, foi suficiente, né, para que a gente estabilizasse o paciente, ele não precisou de cirurgia. Isso porque o manejo conservador do pneumotórax responde muito bem né, ao tratamento com a toracocentese, tá bom? A gente costuma fazer o manejo conservador em até 48 horas. Mais do que isso, aí sim, se caso continuar acumulando pneumotórax, que a gente indica cirurgia, tá? Existem casos que às vezes tem rupturas pulmonares pós-trauma, que aí toda vez que o paciente vai respirar, vaza ar, né? Por quê? Teve lesão diretamente no pulmão. Então, aí, às vezes, quando essas lesões são muitas ou extensas, aí tem que reverter para a cirurgia para a gente fazer a nossa sutura pulmonar. Mas lembre que muitas vezes o tratamento conservador, em até 48 horas, é suficiente, tá bom? E quanto ao C, né, da circulação? Aí agora a gente vai pensar nas causas em que eu tenho perda de sangue associada. Então, olhem esse paciente, atropelado, está em posição ortopneica, né? Então, ele claramente aqui, ele tem uma dispneia, e durante a drenagem dele, ele, além de ter pneumotórax, ele também teve hemotórax. Então, é um paciente que está perdendo sangue, né? E também teve ali ruptura pulmonar. Então, um paciente que com hemotórax tem que estar indicando para cirurgia para a investigação dessas lesões que são extensas. Mas a gente tem outra situação, a gente tem os pacientes com hemiperitônio. Paciente que foi traumatizado, que passou por um quadro de trauma, né, seja ele automobilístico, disputa entre animais, quedas, né, a gente tem tantas situações, né, até mesmo ruptura de neoplasias, a gente tem que estar atento, né, se o paciente está com o abdômen mais abaulado, como está a coloração de mucosas, né, o paciente está com a mucosa mais pálida, TPC alterado, às vezes é necessário a gente fazer uma investigação para uma possível hemoperitônio. E o que esse paciente precisa, né, de diagnóstico?
para que a gente faça o manejo adequado. Então, ou você vai partir aqui para uma ultrassonografia, mas caso você tenha essa suspeita e não tenha um ultrassonografista disponível, a gente vai ter que fazer a punção abdominal. E aí a nossa punção, nós vamos fazer aqui em um desses 4 quadrantes, como na imagem. Eu não gosto de fazer na região aqui umbilical, porque muitas vezes a gente pega ligamento falciforme, pode dar uma punção falso negativa. Então, eu dou aqui mais ou menos um espaço de 2, 3 dedos na lateral da linha média, e aí eu faço uma punção com uma seringa de 3 ml, e eu vou e punciono esse abdômen. É de uma vez, não pode ficar aquela coisa, né, de ir devagarzinho, tem que fazer a punção de imediato, não vai pegar intestino, não vai pegar, né, nada ali assim, e aí a gente vai ver se vem sangue, se vem algum conteúdo. Só cuidado se a bexiga estiver distendida, se vier muito ventral, para não fazer uma cistocentese. E do lado esquerdo, eu não gosto de fazer muito, porque já aconteceu de pegar baço, né? Mas também pode ser realizado do lado esquerdo. E aí a gente vai estar fazendo a punção e a gente vai ver, vem sangue. Se vem sangue, funciona de novo. Veio sangue de novo, opa, né? Esse sangue coagula. Se ele não coagula, a gente tem um quadro ali de uma hemorragia ativa. Esse paciente, por exemplo, além da punção abdominal, né, pela sonda uretral, ele também tinha sangue pela sonda uretral. Na verdade, ele tinha ruptura esplênica e de vesícula urinária, tá? Então, alguns sinais que vocês vão perceber em relação ao grau de hemorragia é a condição que esse paciente vai chegar para vocês. Então, o paciente está alerta, está com depressão sensorial, o paciente já está comatoso, né, está com confusão mental, tem a mucosa hipocorada, TPC alterado, né, corre com esse paciente, tá? Então, lembrem que o paciente positivo na abdominocentese, o sangue não coagula, né? Negativo é quando não vem sangue, que é o esperado. O falso negativo é aquele que tem líquido, mas você pegou ali o ligamento falciforme, o aumento, e acabou obliterando uma agulha, tá? E o falso positivo é aquele que você foi lá, puncionou o baço, veio sangue, mas coagulou depois de alguns minutinhos, tá bom? E se for hemorragia ativa, né? A gente tem algumas manobras clínicas que podem ser realizadas, uma bandagem abdominal, ela é temporária, a gente vai fazer uma compressão desde membro pélvico até abdômen, vamos colocar compressas abdominais, fazer compressão, e é uma bandagem que deve ser mantida por até 2 horas. Ela serve para que a gente ganhe tempo até a equipe cirúrgica chegar, né? Podemos fazer uso de antihemorrágicos e mesmo fazer uso da transfusão sanguínea, tá bom? Agora, se a hemorragia estiver ativa, né, aí a gente tem que reverter para uma cirurgia aberta, identificar o foco cirúrgico, né, durante uma laparotomia exploratória, ok? Pessoal, lembre que grandes poderes, né, exigem grandes responsabilidades, e ser médico é ter a missão nobre e especial de lutar pelo bem mais precioso, a vida. A gente tem que fazer de tudo para salvarmos vidas. Deixei meu Instagram para vocês, qualquer dúvidas, né, fico à disposição. Uma boa noite, fiquem com Deus.